Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que um circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor de U para que o fusível não queime? Vamos analisar o circuito proposto na questão, em que ele te deu uma bateria que fornece para o circuito elétrico uma DDP-U. Só que essa bateria ela está conectada entre dois pontos, que eu vou chamar de A e B. Se eu chamei esse ponto de A, nessa outra posição, nós também teremos o que, professor? Nós também teremos ali o ponto A. E é o mesmo ponto A que eu posso representar nessa outra posição. Se eu chamei esse ponto de ponto B, teremos nessa outra posição também o ponto B, que é o mesmo ponto B nesse outro ponto. Agora você pode perceber que esse trecho de cima, que eu vou destacar para vocês em roxo, está em paralelo com o trecho do circuito de baixo. Eu vou destacar para vocês em azul. Professor, por que o senhor está afirmando que esses dois trechos destacados eles estão em paralelo? Porque perceba que entre eles, ou eles estão conectados pelos mesmos dois pontos, que são o ponto A e o ponto B. Vamos então analisar só a parte azul do circuito. Olha só, note que pelo resistor de 120 ohms vai passar uma corrente I1, e é a mesma corrente que passa pelo nosso fusível. Pelo resistor de baixo, de 60 ohms, vai passar uma corrente diferente, que é uma corrente 2. Professor, por que são correntes diferentes? Porque perceba que essa corrente I1 e 2 veio de um nó, caracterizando ali correntes independentes em cada um desses resistores. E ao chegar nesse ponto, que eu vou chamar de ponto C, um outro nó, as correntes se juntam. Então, para esse resistor aqui de 40 ohms, passa uma corrente que é igual a I1 mais I2. E todo esse conjunto está entre os pontos A e B e recebe da bateria uma DDP que nós analisamos anteriormente como sendo igual a quanto? Como sendo igual a U. Ah, professor, agora o senhor pode redesenhar para ficar um pouco mais fácil, né? Posso. Olha só, temos aqui o resistor de 120 ohms e o resistor de 60, que eles estão em paralelo. Pelo resistor de 120, vimos que passa uma corrente I1, e pelo resistor de 60 vai passar uma corrente que é quanto, professor? Que é I2. E no resistor de 40 vai passar aqui uma corrente que é igual à soma de quanto? I1 mais I2. E nesse trecho seria uma espécie de corrente total. E todo esse trecho recebe quanto de DDP da nossa bateria? Ah, professor, é uma DDP U. O enunciado da questão diz que a corrente máxima suportada pelo fusível é uma corrente de 500 mA. Ou seja, essa corrente aí, ela tem um valor de 0,5 A. E no nosso circuito redesenhado, você tem que a corrente que passa pelo fusível é a mesma corrente que passa pelo resistor de 120 ohms, que é a corrente 1. Podemos concluir que esse valor de 0,5 A corresponde à corrente que passa ou à corrente I1. Tranquilo? Só que veja, os resistores de 120 ohms e de 60 ohms, eles estão em paralelo. O que é que nós podemos afirmar sobre esses dois resistores quanto à diferença de potencial que eles vão ter? Ah, professor, resistores em paralelo possuem a mesma diferença de potencial. Exato. Então, olha só, no resistor de cima, nós podemos calcular o valor dessa DDP? Podemos. Como? Utilizando a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Estou utilizando para o resistor de 120 ohms. Assim, essa DDP dele vai ser igual a resistência 120. Corrente que passa por esse aparelho é a corrente de 0,5. Concluímos então que a DDP dessa associação em paralelo vale 60 volts, que é a mesma DDP de quem? Do resistor de baixo, do resistor de 60 ohms.
Então, podemos agora olhar para esse resistor e aplicar nele também a primeira lei de Ohm, ficando com U é igual a R vezes I. A DDP dele nós sabemos que é a mesma DDP do 120, que vale quanto? 60. A resistência dele vale quanto, professor? Também vale 60. E a corrente que passa por ele, que nós chamamos de corrente I2, ela vale quanto? Bom, concluímos que essa corrente I2, ela vale 1 ampere. Vamos agora analisar o que nós fizemos. Olha só, nós calculamos aqui a DDP desse conjunto que está em paralelo, do conjunto formado pelos resistores de 120 e pelo resistor de 60 ohms, não foi isso? E encontramos que esses dois aparelhos, estando em paralelo, todos eles têm uma DDP de quanto, professor? De 60 volts, concorda? E essa DDP, ela foi importante porque eu pude, com ela, calcular o valor da corrente que passa por esse resistor de 60. E nós encontramos como resultado para essa corrente, que eu chamei de I2, um valor de 1 ampere. Não foi isso? Então perceba, pelo resistor de cima passa uma corrente de 0,5 ampere, pelo resistor de baixo passa uma corrente de 1 ampere. Então pergunto para vocês, qual seria a corrente que passa agora por esse resistor de 40, né? Professor, o senhor disse que é a soma de I1 mais I2, exato. Então temos aqui que por esse resistor de 40 vai passar uma corrente I que vai ser igual a 1,5 ampere. E essa corrente ela é fundamental para que eu consiga agora calcular quanto vale a DDP apenas do resistor de 40 ohms. Porque eu já consegui calcular quanto vale a DDP do conjunto 120 e 60. E nos resta agora calcular quanto consome esse resistor de 40 ohms. Para isso, eu vou olhar para esse resistor e vou aplicar nele a primeira lei de Ohm, em que a resistência vale 40 e a corrente que atravessa esse aparelho vale 1,5 ampere. Ah, professor, então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. U é igual a R vezes I para aquele aparelho, em que a resistência vale 40 e a corrente que atravessa vale 1,5. Concluímos que aquele resistor consome uma DDP de 60 volts. Ah, professor, saquei. Então, só esse aparelho também consome quanto? 60 volts. E agora, no geral, quanto deve ser a DDP U da bateria para que o fusível F não queime? Lembrando que esse fusível está sendo atravessado por uma corrente máxima de quanto? 0,5 ampere. Bom, sabemos que essa bateria deve alimentar esses dois aparelhos em paralelo, e só eles consomem 60 volts. E você também precisa alimentar esse aparelho de 40 ohms, que só ele também consome 60 volts. Então, no geral ou no total, você tem aí uma DDP para que o fusível não queime, uma DDP U, que vai ser igual a 60 volts, mais 60 volts, garantindo aí uma DDP total de quanto? 120 volts. E como item correto, você tem aqui o item D,